E o meu conselho pra você é o seguinte, mete a cara, pô. Você vai perder o quê? Mete a cara, toma vergonha nessa cara sua e existe uma coisa em específico que com toda certeza tá te travando e você não percebe. Com toda certeza é essa coisa que exatamente ninguém te conta que está te fazendo continuar presa em cima do muro. Em cima do muro eu falo, em cima do muro da dúvida, onde você sabe que nada vai acontecer, mas você ainda continua esperando um tal sinal. Esse sinal, eu só vou agir quando o sinal perfeito aparecer para mim e assim que ele aparecer, toda a minha vida vai se reorganizar por completo. De onde você tirou isso? Tamanha incapacidade do ser humano de ficar pensando em sinais e, de fato, confirmações muito bem claras, sendo que, na verdade, elas não vão aparecer. Na maioria das vezes, isso são somente achismos que nos fazem justificar a nossa incapacidade de agir. E, na maioria das vezes, na grande maioria, é simplesmente isso. A pergunta que eu te faço antes de começarmos esse vídeo de vez é o seguinte: quando é que foi que Deus te disse para você ficar refém da expectativa? Quando foi que Deus te disse para viver pensando sempre no depois? Quando foi que ele te pediu para fazer um acampamento em cima da sua própria dúvida? Que eu saiba, ele nunca me disse isso. E se você estava esperando um sinal, muito bem, você vai sair desse vídeo não esperando um sinal mais, mas eu espero que você receba esse vídeo como um sinal para tua vida, para você agir e tomar vergonha na cara de uma vez por todas, porque isso é sim uma tamanha incapacidade da nossa parte e o ser humano só reconhece que é de fato uma tamanha incapacidade quando reconhece que simplesmente só está em cima da dúvida, sentadinho ali esperando porque não tem capacidade de agir e quer encobrir essa falta de capacidade. É muito triste pensar assim, mas acontece com todos nós. Nós somos seres surpreendentes, mas em algumas vezes podemos ser desprezíveis, na grande parte das vezes. Portanto, a verdade ela é simples e dura. Não é que você não sabe o que precisa ser feito. Na verdade, você sabe muito bem o que precisa ser feito nesse exato momento. Você só não faz por querer negligenciar sem parecer que está negligenciando aquilo que você não deveria negligenciar. Tantas palavras bonitas, né? Mas é basicamente você saber o que precisa ser feito, mas querer ficar em cima da dúvida, querer ficar em cima dessa frase que parece até bonita. Ah, não estou esperando Deus me confirmar, para só assim seguir em frente. Ele não vai te confirmar nada. Até porque Deus só abençoa o movimento, ele não vai abençoar a sua própria estagnação. Isso sim é uma falta de vergonha na cara. Você só tá travada porque você não faz o que você já sabe que precisa ser feito. E esse é o nosso erro, simplesmente achar que não sabemos para não agir, sendo que na verdade nós sabemos muito bem o que precisa ser feito nesse exato momento. Que você não pense que isso aqui é particular, é só sobre você, não, na verdade é sobre todos nós. Pelo menos uma vez na vida você vai precisar ficar em cima da dúvida para assim perceber quão incapacitada você é. Mas reconhecer que você só está travada por mérito seu e porque você simplesmente não faz o que precisa ser feito, já muda tudo, sabe? Porque enquanto você espera o seu tal sinal aparecer, o tempo continua passando, as oportunidades continuam aparecendo e sumindo como se fosse areia na sua mão. A sensação de vazio cresce e a comparação aumenta a cada dia que se passa, porque quanto mais você fica ali em cima da dúvida, sem nem agir, possa ser que tenham 3 caminhos na sua frente, caminhos bons até, mas você faz questão de querer ficar em cima da dúvida por medo da ação, por medo de agir ou por medo de julgamentos. Existem tantas bases por trás de ficar em cima da dúvida, ficar sentadinha no muro, e conforme você fica ali, vendo todas as oportunidades escorrerem, vendo o tempo passar e vendo outras pessoas conquistarem o que você mesma queria conquistar, aí sim, a comparação cresce, a ansiedade vem cada dia que se passa. E pior, começa a nascer uma dúvida silenciosa, aquela dúvida que com toda certeza você já deve ter tido na sua vida. Será que isso realmente é pra mim? Agora que eu percebi que eu nem me apresentei, mas eu me chamo Camille Teles, eu sou mentora e criadora de conteúdo há 3 anos, eu sou mentora de mulheres em específico. Inclusive, vou lançar, antes do ano acabar, um treinamento para profissionais liberais, para empresárias, para pessoas que têm negócios ou só têm um conhecimento e querem utilizar desse conhecimento para crescer na internet. Esse é o meu trabalho, meu propósito aqui. Mas eu comecei tudo isso muito cedo, eu comecei aos 13 anos, portanto, eu tenho bagagem nesse assunto, eu posso muito bem te explicar que a dúvida vai aparecer, essa dúvida em específico vai aparecer. Nossa, mas será que isso é pra mim? Tá tudo dando errado, eu não tô agindo, eu não tô conseguindo fazer dar certo. Provavelmente, por estar muito difícil, não é pra mim.
não é pra mim, Deus está me mostrando que não é pra mim. E nem sempre é assim. Nem sempre por estar difícil é porque não é pra você. Às vezes Deus coloca um desafio na sua vida, no seu projeto, na sua trajetória para te desafiar e ver se você de fato é capaz de carregar tudo aquilo. Porque se você não for capaz de carregar nem um pouquinho do fardo que você tanto quer, do propósito que você tanto almeja, como é que você vai carregar o pódio? Como é que você vai carregar a sensação de chegar lá se você não sofreu nem um pouquinho? Aos 13, quando eu comecei a mentorar mulheres de 40, 30, 29 anos, por aí vai, eu perdi muitas amizades por ter evoluído muito rápido. Portanto, as minhas conversas não batiam mais com as adolescentes da minha idade. Hoje eu sei muito bem conciliar as duas coisas. Se eu estou em um ambiente com pessoas mais velhas, com pessoas que eu sei que de fato dá para trocar uma ideia legal, eu consigo me comunicar melhor com esse grupo, mas com adolescentes eu tive um grande problema quando eu comecei a trabalhar com digital, porque eu não sabia nada do que eles estavam falando, eu não sabia entender os memes, as gírias, eu não conseguia compreender as brincadeiras. Parecia que a minha infância tinha ido embora assim por um triz. Por carregar essa responsabilidade muito cedo, eu acabei perdendo algumas coisas, mas que hoje me fazem bem. Por mais que eu não deveria ter começado tão cedo, eu agradeço por ter começado. É algo muito fora da bolha. Realmente, começar a empreender aos 13 anos, sem querer furar a bolha, é praticamente impossível. Mas é uma escolha que eu fiz para minha vida e que Deus me mostrou, de fato, que eu precisava fazer isso. Mas nem por isso eu fiquei em cima da dúvida. A dúvida veio, o bullying veio por ser diferente, as pessoas criticavam a cada dia que se passava e eu ficava perdida. Era tanta coisa ruim que eu não conseguia focar no meu ponto, que era simplesmente cumprir o meu propósito. Até porque quando eu comecei, nem propósito eu sabia que eu tinha. Eu estava no meu processo de crescimento, continuo no meu processo de crescimento, tanto profissional quanto pessoal, mas ali era tudo muito novo. E essa dúvida veio, e por incrível que pareça, eu consegui passar por cima dela, mas hoje eu só entendo que eu passei por cima dela porque eu reconheci que ela não me levaria a lugar algum, ela não me ajudaria de maneira alguma. Ela simplesmente me faria ficar ali vendo o tempo passar, vendo as oportunidades escorrerem nas minhas próprias mãos, apesar de que eu perdi muitas delas também, mas faz parte do caminho. Porque eu simplesmente eu escolhi ficar em cima do muro, esperando o tempo passar, esperando a minha vida se ajeitar sozinha ou então o tal sinal aparecer. Não apareceu. Olha esse paradoxo que vai fazer sentido com o que eu disse lá no início do vídeo. Deus só abençoa o movimento, certo? Mas as suas respostas só virão depois do movimento, não enquanto você está estagnada. Se você está estagnada nesse exato momento, só planejando, 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 pensando, projetando tudo de uma vez, sinto te dizer, mas as suas respostas não vão aparecer aí na estagnação. Eu sei que é confortável, eu sei que o conforto ele é confortável, mas a longo prazo esse conforto se tornará desconfortável. E o que é desconfortável para você hoje se tornará confortável lá na frente. Aprenda a escolher coisas que, na verdade, aprenda a fazer escolhas que vão te satisfazer futuramente, não só as escolhas que vão te satisfazer nesse exato momento. Ficar em cima do muro é gostoso. É gostoso porque você não precisa agir. É gostoso porque você não precisa ficar se esforçando. É gostoso porque você pode utilizar essa desculpinha de nossa, eu estou aqui esperando a minha resposta e Deus ainda não me mostrou. Ou então, se tá difícil, Deus me mostrou que não é pra mim. A gente tem essa mania de querer utilizar uma força superior só para justificar a nossa própria estagnação. Nós, seres humanos, como eu disse, somos seres desprezíveis. De fato, a humanidade ela precisa muito começar a pensar mais e buscar evoluir o intelecto, buscar evoluir aqui internamente para não querer justificar todos os fracassos com uma desculpa maior, colocando a culpa ou no universo, ou nas consequências, ou nas outras pessoas, utilizar o vitimismo como resposta de fuga, ou então utilizar a força superior, utilizar Deus para colocar a culpa nele, como se ele tivesse culpa de tudo, sendo que às vezes, quando você se torna extremamente autorresponsável, você consegue muito bem perceber que tudo acontece por mérito seu. Tudo de errado que deu na sua vida foi porque você tomou as decisões erradas e tá tudo bem. Entender que você é a própria co-criadora da sua realidade te satisfaz de diversas maneiras. Tudo bem que eu fui rejeitada no início, tudo bem que quando eu comecei, muita coisa aconteceu.
Mas se eu não tivesse entrado num processo espiritual de me conhecer de fato, de me tornar uma pessoa cautelosa e, além do mais, de me tornar a única responsável da minha própria vida, dos meus resultados, nada que eu tenho hoje teria sido construído. Porque imagina só, se eu ficasse jogando a culpa para todas as pessoas, e não, a tua responsabilidade não tem idade. Não tem idade para você ser uma pessoa mentalmente responsável. Não tem idade para isso. Comecei a buscar o meu próprio desenvolvimento pessoal aos 13 anos, hoje eu tenho 15 e me considero uma pessoa autorresponsável o suficiente para tomar decisões. Tenho autonomia o suficiente. Ser autorresponsável, além de você entender que tudo é mérito seu, você precisa entender que nem tudo está no seu controle também. Como, por exemplo, por ter começado cedo demais, os meus pais desenvolveram uma responsabilidade não, uma confiança enorme em mim, que às vezes nem eu tinha. Eles sempre me apoiaram muito e pareciam que viam em mim uma força que nem eu mesma via. Sempre foi assim. E ano passado eu precisei tomar uma decisão muito importante. Por ter essa autonomia e ter desenvolvido uma autorresponsabilidade muito boa, os meus pais reconheceram que ela já tem uma idade mental o suficiente para tomar essa decisão em específico e ela vai fazer a escolha certa. A escolha que ela tomar, a gente vai concordar. Sempre foi assim. Mas naquele momento, não era a Camille de não sei quantos anos mentalmente que precisava daquela ajuda, mas sim um adulto de fato. Por mais que existam adultos que com 40 anos têm uma mentalidade de uma adolescente de 15, mas você entende que quando você se torna autorresponsável o suficiente, você para de ligar para as coisas externas, sai do banquinho da dúvida e toma as suas próprias decisões, porque quando você não tem como culpar o sistema, quando você não tem como culpar as consequências da sua própria vida, como você não tem como culpar os outros ou então a sua força superior, e todas as pessoas te enxergam como alguém que se posiciona e toma conta das próprias ações, você não tem quem colocar a culpa, somente em você mesma, somente em si mesma, e é justamente esse saber que eu estou no controle, na verdade é Deus no controle e você aqui agindo, mas sem colocar a culpa nele. Consegue me entender? Consegue pegar o que eu tô falando? Mas você reconhecendo que você tem que tomar as suas próprias decisões, porque se você não tomar, ninguém vai tomar por você, você sai do banquinho da dúvida. Você se torna, de fato, a co-criadora da sua própria realidade. Eu me sinto completamente confusa. Eu não sei se eu olho pra cá, ou pra cá, ou pra cá. Enfim, eu sou nova nisso. Tenha paciência comigo, tá? Eu vou olhar pra cá porque é mais confortável pra mim. Se não for confortável pra você, eu sinto muito. Portanto, agora você entende que as respostas que você tanto implora só vão aparecer depois do seu movimento. Nunca antes. É como caminhar à noite numa floresta muito escura. Você tem uma lanterna na mão, mas você não consegue ver a montanha aonde você está indo. Você consegue ver os dois passos. Você consegue ver o passo 1 e o passo 2. E assim por diante. Não tendo um bicho no passo 2, tá ótimo. Você consegue seguir e vai seguindo até você chegar nessa montanha. Mas você não consegue ver o resultado. Mesmo assim você anda, porque você consegue ter uma visão que tem um chão aqui na sua frente. Eu posso andar porque tem um chão. É assim que Deus age conosco. Ele não mostra todo o caminho para nós. Ele nunca vai mostrar. Imagina só que graça teria a tua vida se você já soubesse exatamente tudo o que aconteceria. A vida é como se fosse um jogo e nós precisamos aprender a jogar sem saber o que vai ter no final. Imagina só que chato seria assistir uma série já sabendo tudo o que aconteceria no final. Eu odeio receber spoiler. Nos últimos dias tivemos a nova temporada, a nova e última temporada de Stranger Things, e eu sou uma amante de Stranger Things. Eu posso me considerar fã número 1? Não, mas eu amo. Eu comecei a assistir aos 9 anos e vou terminar aos 16. Portanto, eu fiquei muito brava quando eu vi spoilers no perfil da Netflix. Fiquei revoltada. Imagina só se você recebesse um spoiler da sua vida nesse exato momento. Seria muito chato, nem vontade de caminhar você teria. E eu assisti os 4 episódios assim, já sabendo tudo o que aconteceria. Mas é exatamente assim que a vida funciona e deve funcionar. Faz parte da lei universal, vamos dizer assim. E não só uma lei universal, mas também faz parte da psicologia. A psicologia já nos diz tudo isso. O teu cérebro só libera clareza quando você age, ele não vai liberar antes. Portanto, quando você está aqui planejando algo, não é a mesma coisa como se você estivesse agindo. Porque quando você agir, você vai ter mais clareza. Você vai saber o norte, aonde eu devo ir. Por que eu devo tomar essa decisão nesse exato momento? Você consegue me entender? A fé também confirma isso. Você sabe muito bem que os discípulos
só viram os milagres porque estavam presentes, não sentados na janelinha. Tanto que tem um milagre em específico que eu não vou saber te falar agora, mas quando Jesus curou uma menininha, ele levou 3 dos discípulos dele. Ele pediu para que eles não falassem para os outros, porque era algo íntimo, ou então não tinha chegado a hora de Jesus nesse exato momento. Mas eles estavam à disposição, eles estavam em pé, eles estavam agindo mesmo sem saber de nada o que estava acontecendo ali nesse exato momento. Com dúvida, agindo mesmo com tantas coisas acontecendo. E a gente tem que ser assim também, nós precisamos agir por cima da dúvida mesmo. Ela fica ali, você vai esquecendo ela. Ela não tem que controlar a tua vida. Você tem que mostrar que ela é só mais um pensamento que apareceu aqui. E por que você veio? Quem te chamou? A vida é minha, eu ajo. Eu não vou ficar sentada em cima de você. Eu vou fazer e tomar as minhas próprias decisões. Porque eu sou a co-criadora da minha realidade. Se eu ficar em cima de você, vai ser culpa minha, não vai ser culpa de mais ninguém. Talvez o seu problema hoje seja querer continuar pedindo permissão quando o que você precisa é simplesmente agir. É ter determinação. Você já percebeu que a palavra determinação ela se divide em duas? De determinada ação, você precisa ser determinada, mas também agir. Não adianta só você acordar e falar, nossa, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, eu vou olhar no espelho e vou proclamar que eu vou ficar rica em nome do Senhor Jesus. Vou ficar rica hoje, vou vender muito, vou transformar o meu negócio. E olhe lá, tá? Hoje vai ser o dia top. Não bateu a meta do dia, mas talvez seja porque você só foi determinada ou não agiu, ou os dois ao mesmo tempo. Não tem como você ser determinada e ter a verdadeira determinação se você simplesmente não age. De nada adianta você ser determinada e não agir. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha umas piras, eu já passei por todas as fases que você possa imaginar. Eu não era convertida nessa época, eu não era cristã. E aos 11 ou 12 anos, e sim, eu tive uma adolescência muito precoce também. Qualquer dia eu falo sobre isso. Mas aos 12 ou 13 anos, antes de começar a trabalhar com digital, eu posso dizer que eu estava um pouco perdida no mundo. Estava vivendo como o Santo Agostinho, mas um pouco menos do nível dele. E o que aconteceu foi que eu simplesmente cismei, eu vi todas as minhas amigas fazendo tatuagens, e eu queria fazer uma tatuagem aqui no meu pescoço. Se eu não me engano era aqui embaixo, não sei, agora eu não me lembro direito. Ou então era no pulso, algo assim. E eu queria escrever a palavra disciplinada, alguma coisa assim, bem mandrake, sabe? Disciplinada e guerreira, alguma coisa bem motivacional. E eu falei pro meu pai, ele falou, tudo bem, filha, você quer fazer uma tatuagem, mas... Ah, resiliência, resiliência. Mas o que é resiliência pra você? E eu fiquei assim, eu quero escrever no meu braço, resiliência. Ainda bem que meus pais não me deixaram colocar nem piercing, nada contra quem tem tatuagem ou piercing, mas eu não me vejo com isso hoje. E eles sempre me enrolaram, sempre falaram, a gente vai deixar, a gente vai te levar, já já, peraí, peraí. Nunca deixaram. Queria colocar piercing no umbigo, na boca, no nariz, na sobrancelha, no ouvido, na orelha e, além do mais, escrever, fazer tatuagens. Pelo menos nessa época eu sabia que eu não poderia tomar as minhas próprias decisões sozinha. Mas finalizando isso aqui, eu só quis trazer um ponto. Você precisa ser determinada, mas ter a verdadeira determinação. Se quiser tatuar determinação, mas com a palavra dividida, determina ação, maravilha também. Só faça. Eu acho que esse vídeo já te disse tudo. Você não precisa que Deus fale de novo contigo. Você não precisa que ninguém te prove nada. Você precisa simplesmente agir. Você só precisa sair de cima desse muro que não vai te levar a lugar algum. E o meu conselho pra você é o seguinte, mete a cara, pô. Você vai perder o quê? Mete a cara, toma vergonha nessa cara sua e age. Perde a vergonha, perde o medo. Não sei se esse é o caminho certo, tudo bem, mas eu vou seguir. Se não for o certo, simplesmente recalcula a rota. Então, se você quer um sinal, foi esse vídeo aqui. E se esse vídeo te incomodou, você já sabe, né? Você precisa agir. Agora, pra finalizar isso aqui, esse vídeo foi muito carinhoso, inclusive. No próximo eu vou ser mais grosseira, pra dar mais uma puxada. Eu espero que você não saia desse vídeo e vá para outro logo em seguida. Que você saia e esqueça esse canal. Mas antes, dá o seu like e ativa o sininho de notificação, porque eu sou nova aqui, mas eu tenho certeza que você vai adorar esse perfil. Inclusive, já envia pra aquela pessoa que com toda certeza tá em cima do muro e tá precisando escutar isso aqui. Beijão, espero muito que tenha te ajudado.